Olá! O objetivo deste vídeo é analisar o comportamento da função quadrática quando variamos um dos seus coeficientes e mantemos os outros dois constantes, e também analisar o comportamento do vértice da parábola neste caso. Para isso, vamos criar três controles deslizantes. Clicamos a ferramenta Controle Deslizante na parte branca da janela de visualização para criar o controle deslizante A. Vamos manter o intervalo de menos 5 até 5. Terminamos digitando OK. Aqui precisamos fazer uma observação importante. Para essa função ser do segundo grau, A deve ser diferente de zero. Portanto, o parâmetro A pertence a duas semirretas disjuntas. A semirreta A maior do que zero e a semirreta A menor do que zero. Daqui a pouco nós vamos chamar a atenção porque foi feita essa observação aqui no início do vídeo. Novamente, clique na parte branca da janela de visualização para criar o controle deslizante B. Mais uma vez, para criar o controle deslizante C. Agora que temos os três controles criados, vamos entrar com a expressão da função quadrática aqui na linha de entrada, digitando y igual a x² mais bx mais c. Terminamos digitando Enter. Eu vou selecionar o gráfico e vou ocultar o rótulo, vou colocar uma linha um pouco mais grossa e vou pintar o gráfico de azul. Pronto, temos o gráfico da função quadrática desenhado na janela de visualização. Agora vamos criar o vértice da parábola, que é um ponto nesse plano cartesiano. Criamos um ponto aqui na linha de entrada, digitando as suas coordenadas. V igual, vou abrir parênteses porque é um par ordenado, vou dar alguns espaços para ficar mais claro. Coordenada x, menos b dividido por 2a. Observe que precisamos colocar o 2a entre parênteses para limitar o denominador. Vírgula, agora colocamos a coordenada y, menos delta sobre 4a. b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 4a. Observe que limitamos o numerador e o denominador com parênteses também. Terminamos digitando Enter. Vou usar esse atalho para ocultar o rótulo e para colocar esse ponto um pouquinho maior e pintar ele de preto. Pronto. Temos a janela de visualização, a parábola e o vértice. A ideia agora é variar um desses parâmetros e analisar o comportamento da parábola e do vértice. Para fazer isso, vamos clicar com o botão direito do mouse no vértice e vamos habilitar o rastro. Vamos começar variando o parâmetro C. Neste caso, é bem simples de ver que a parábola sofre um movimento vertical, ela sobe ou desce. Nesse caso, o vértice da parábola sempre pertence à reta vertical de equação x igual a menos b sobre 2a. Vamos clicar Ctrl F para apagar o rastro e vamos ver agora o que acontece quando variamos o parâmetro A. Então vamos clicar e arrastar o parâmetro A. Aparentemente, temos a sensação de que o vértice está variando sobre esta reta, esse conjunto, a reta que contém esse conjunto de pontos. Você pode pedir para o GeoGebra desenhar o lugar geométrico do ponto V quando o parâmetro A varia. Para fazer isso, selecione neste ícone a opção Lugar Geométrico. Se você deixar o mouse parado sobre o ícone, o GeoGebra mostra uma pequena ajuda de como usar essa ferramenta. Neste caso, tem que pensar da seguinte maneira. Queremos desenhar o lugar geométrico do ponto V quando o parâmetro A varia. Então, clicamos primeiro no ponto V e em seguida no parâmetro A. O GeoGebra, então, desenhou o lugar geométrico do ponto V quando o parâmetro A está variando. Vou ocultar o rastro do ponto F, vou clicar Ctrl F para apagar o rastro e vamos ver o que acontece se movimentamos o ponto B. Para cada parâmetro de B ser fixado, variando A, o vértice varia sobre aquela reta. Vamos variar o ponto B novamente.
Vamos olhar um pouco C para você ver como que acontece. Por que o GeoGebra não desenhou toda essa reta? Essa reta está, digamos, partida aqui, perto do eixo Y. A explicação é o seguinte, e tem a ver com aquela observação feita no início do vídeo. Observe, primeiro, as coordenadas do vértice da parábola, tanto a coordenada x quanto a coordenada y, são descontínuas, são funções descontínuas em a igual a zero. Né? Se a gente passar o limite dessa expressão, coordenada x aqui, menos b sobre 2a, quando o a vai para zero, esse limite vai para mais infinito. O que significa isso? Que quando aproximamos o a do zero, cada vez o vértice está mais afastado da origem, sua coordenada x é cada vez maior. Mesma coisa para a coordenada y. De outro modo também, se a gente passar o limite dessa expressão aqui, da coordenada x, quando o a vai para infinito, a coordenada x vai para zero do vértice, e o limite da coordenada y, quando o a vai para infinito, é c. Então, quanto maior o valor do a, mais próximo o vértice está do eixo y. Está do ponto de interseção da parábola com o eixo y. Como limitamos o a até o valor 5, o GeoGebra conseguiu desenhar somente uma porção dessa reta. Para essa reta encostar lá no eixo y, a gente tinha que passar o limite para a indo para mais infinito. Mais uma observação. Lembre-se que o parâmetro a ele pertence a duas semirretas disjuntas. A semirreta a maior do que zero e a semirreta a menor do que zero. A cada uma dessas semirretas corresponde uma dessas semirretas nesse lugar geométrico no plano cartesiano. Uma que está à esquerda do ponto de interseção com o eixo y, essa semirreta aqui, à esquerda do eixo y, e outra semirreta à direita do eixo y. Agora eu vou deixar um exercício para você. Fixe os parâmetros b e c, deixe eles fixados, literais, e determine a equação dessa reta. Determine a equação do lugar geométrico do vértice V quando o parâmetro A varia no conjunto dos números reais. O GeoGebra deu a dica de que esse lugar geométrico é uma reta. Isso é verdade quase sempre. Existe uma exceção que eu vou deixar para você pensar. Então, determine o lugar geométrico dos vértices da parábola quando os parâmetros b e c estão fixados e o a varia no conjunto dos números reais. Falta agora apenas analisar o comportamento da parábola e do vértice quando variamos o parâmetro b. Para fazer isso, eu vou deletar este lugar geométrico, vou voltar a exibir o rastro do vértice e vamos variar o parâmetro b agora. O que nós vemos? Aparentemente, né, o vértice da parábola azul está andando sobre uma outra parábola no plano cartesiano. Essa parábola que contém esse conjunto de pontos. Primeiro, por que a gente não vê todo um contínuo, não vê uma linha contínua aqui de pontos conectados? A explicação é simples. O controle deslizante B, ele varia no conjunto discreto de valores. Ele está variando de um décimo em um décimo. Ó, B varia 0, 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante. Como o parâmetro B varia no conjunto discreto de valores, para cada um desse valor de B, o GeoGebra desenha correspondente vértice aqui na janela de visualização. Se você quiser ver o lugar geométrico descrito pelo vértice V quando B varia, use essa ferramenta, lugar geométrico. Como que ela funciona? Você habilita a ferramenta, clica. Bom, queremos o lugar geométrico do vértice V, clicamos em V. Quando o parâmetro B varia, clicamos em B. Vou digitar Ctrl F para apagar o rastro e deixar o lugar geométrico desenhado pelo GeoGebra. Então, variando B, o ponto está variando sobre aquela parábola. Vamos aqui ocultar o rastro novamente. Pronto. Agora vamos Ctrl F para apagar o rastro. Vamos mudar um pouco aqui. Vamos colocar a
um A negativo agora. Bom, vamos variar o B. Observe. Neste caso, como no anterior, o vértice da parábola está azul, está variando sobre essa parábola preta. Exercício para vocês. Fixe um valor de A e um valor de C literais e determine a equação dessa parábola, a equação do lugar geométrico dos vértices V, quando o parâmetro B varia no conjunto dos números reais. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.